Eu achei que nem ia conseguir estar aqui hoje. Deu. Então, hoje a gente vai falar um pouco dos aspectos ambientais, né? Algumas questões físicas da África, certo? Do continente africano. Tá? Vocês estão vendo a tela aí? Então, né? Sim. Então, aqui, né? A África, que é um continente, né? Algumas pessoas acham que é um país, por algum motivo, mas é um continente com mais de 50 países, tá? Essa imagem aí de satélite dá para ver que tem bastante diferença, né, entre algumas partes ali, a questão de cobertura do solo, né, pelo que a gente está vendo, né, é um dos maiores continentes, eu acho que é o segundo maior, segundo ou terceiro maior continente da Terra, né, o primeiro é a Ásia, depois deve ter a América ou a África, tá, enfim. Então, falando um pouco do relevo, né, a África ele tem várias unidades de relevo, né, que nem a gente começou a falar do relevo da América, agora a gente vai falar um pouquinho do relevo da África. Ele tem várias unidades de relevo de grande altitude, né? Se a gente pegar esse mapa de hipistometria, né, o que é isso? São mapas que mostram a altitude do relevo, tá? Então ali quanto mais para uma cor mais próxima do vermelho, ali um laranja, um marrom, uma cor mais escura, mais alto é esse relevo, tá? Então a gente tem que imaginar que ali está mais alto. Esses pontos estão mais elevados. E quanto mais próximo ali do verde, quanto mais vai tendendo para esse verde mais claro, mais baixo, tá? Mais próximo do nível do mar. Variando ali de uns mais de 5.000 metros até o nível do mar. Então a gente encontra relevos de vários tamanhos, tá? Nesse continente. Daí, para destacar, a gente tem ali no norte, né? No noroeste, a cadeia do Atlas, né? Cadeia de montanhas do Atlas, que é muito antiga também, tá? A gente vai ter relevos aqui muito antigos na África, mas alguns atuais também. A gente vai ter coisas, relevos desde a separação da África com a América do Sul, né? Então a gente vai encontrar a ocorrência de rochas iguais, tá? A gente tem rochas muito semelhantes aqui em Porto Alegre, por exemplo, e lá na África, eu acho que lá na Angola, se não me engano. Então a gente vai ter a ocorrência de rochas iguais. Isso é um dos argumentos que diz, né, que esses continentes um dia eles estiveram juntos e se separaram, né? Algumas espécies vegetais também vão ser bem próximas ali, algumas espécies, enfim, tá? Esse processo que ocorreu ao longo de milhares e milhares de anos, tá? Então, as mesmas rochas que a gente encontra aqui em Porto Alegre, nos morros aqui, a gente encontra lá na África, tá? Com a mesma datação, com a mesma quantidade de minerais, tá? São rochas idênticas. Isso é um dos argumentos que prova que um dia esses continentes estiveram juntos, tá? Ô, senhor, Oi, mas de outros países são, tipo, muito diferentes? O tipo de minerais que tem nas pedras e tudo mais? qual? Eu não entendi. Porque esse tipo, tá dizendo aí que tantos minerais aqui que for das pedras aqui de Porto Alegre são parecidas com da África, Uhum. mas e tipo da Espanha não é parecido com da África também? Ou... Porque dependendo do tipo, às vezes pode ter qualquer pedra pode ter o mesmo coisa Hum, de minerais, não? não, não, Não? porque depende muito do tipo de formação, né, que ela teve. Ela vai Ah, tá. depender se, por exemplo, o magma, se ele esfriou rápido ou lento. Se o magma ele está exposto, né, Sim. na superfície, ele esfria mais rápido. Então vai formar menos minerais, vão formar cristalzinhos diferentes. Vai depender se ele esfriar mais lento, Entendi. ele vai formar cristais maiores. E depende do tipo de derramamento também, depende do tipo de rocha que está soltando. Por exemplo, o mesmo derramamento, sei lá, de um vulcão,
Ele começa a soltar a lava e para. E daí, sei lá, milhares de anos ele vai soltando lava. A primeira lava que ele soltou, as primeiras rochas que estão lá embaixo, elas não vão ser as mesmas rochas que estão lá em cima, que foram cobertas. Então, os derramamentos, eles variam muito, Entendi. eles vão mudando a composição. Cada rocha, ela é como se fosse... Elas são parecidas, elas têm uma... Como se fosse uma identidade, assim. Elas vão variando a quantidade de minerais, a composição dos elementos. Então, é muito difícil tu achar uma rocha idêntica, né? Uma a outra, sem ser que elas são a mesma formação, né? E esses registros, eles mostram que elas são da mesma formação, assim. Então pode ser que tenha um tipo Bem de rocha legal. parecido em outro lugar, mas ele não vai ser igual. Ele vai ter a composição de minerais diferentes, ele vai ter a composição química diferente. Daí é isso, a quantidade e a qualidade mesmo desses minerais vai ser diferente. Entendi, senhor. Valeu por explicar. Uhum. Então ali a gente tem, né, por exemplo, a cadeia do Atlas, né, que são relevos um pouquinho mais elevados, né, mas que são bem mais antigos também. A gente vai ter uma outra zona bem importante ali, que é o Planalto da Etiópia, tá? Que também tem níveis altimétricos bem elevados, ali próximo a 4.000 metros, tá? Esse aqui é um pouco mais baixo, né? Como a gente pode ver até pela cor. E a gente vai ter aqui algumas montanhas bem famosas, tá? O Kilimanjaro e a Monte Kenya, tá? Só lembrando, né, que associado às formas de relevo, né, que nem a gente viu, a gente tem os rios, né, a hidrografia. Então é mais ou menos por aqui, ó, no Lago Vitória, tá? Próximo a esses grandes relevos, ó, a gente vai ter formação de rio, ó. Rio aqui, ó, formação de rios, tá? Que vão formar lá o Rio Nilo, certo? Então aqui tem uma grande concentração de rios, um grande lago também, tá? Certo? E a gente vai ter zonas onde o relevo vai ser um pouco mais baixo, tá? Um pouco mais plano. Então a gente vai ter muitos planaltos e algumas planícies, tá? Então, ó, Kilimanjaro, tá? Esse grande monte aí, que tem aproximadamente aí uns 5, quase 6 mil metros de altitude, tá? Então, como a gente pode ver ali, já tem até a formação de neve lá no topo, né? Daí ali ao fundo, ali antes, né? Tem alguns animais até, tem algum tipo de vegetação ali, certo? O derretimento desses gelos, dessas geleiras, também inicia a formação de alguns rios, né? Isso aí a gente tem que lembrar também, né? São relevos de muita altitude, tá? Associado a algumas bacias hidrográficas ali, associado também à bacia do Nilo. O Monte Quênia também, tá? Que são relevos bem elevados, ó, de altitude bem elevada, um pouco mais de 5.000 metros, certo? Hidrografia, tá? Em relação à hidrografia, ó, a gente tem então associado ali a esses grandes planaltos, né? Então a gente tem ali esse Lago Vitória, que é uma das nascentes lá do Rio Nilo, né? Que isso aí vocês veem bastante em história, né? A questão do Rio Nilo, das civilizações e tal, que, que moram ao redor ali do Rio Nilo, né? Do Egito também. Então, o Rio Nilo, ele é o segundo maior rio em extensão do mundo, tá? Ele só perde para o Rio Amazonas em extensão, certo? Acreditava-se há um tempo que ele era o maior rio do mundo em extensão, mas atualmente, né, com as técnicas de, de sensoriamento remoto, né, imagem de satélite, a gente consegue ver lá, a gente consegue observar as nascentes. Quem é esse aí? Tá mostrando aí? É, fiz um desenho. Ah,
Então a gente tem essa grande bacia do Nilo, né, que é bem importante, que passa por vários países, ó. Ela pega boa parte do continente ali, passando por muitos países. A gente tem aqui o grande rio Níger, tá? Também forma uma grande bacia. E a gente tem o rio Congo, também aqui, ó, que é também um rio muito importante, tá? Ele é o segundo rio de maior vazão, de maior quantidade de água, também só perde para o Amazonas em vazão de água, tá? E eles são bem importantes lá. Ó, o Rio Congo, com a bacia dele aqui, ó, do ladinho. Pegando todas essas regiões de altitude mais elevadas, né? Formando a bacia desse rio, que ele é bem importante ali para navegação, para várias questões, né? Essa foto ficou bonita. Hum? Aquela foto ficou bonita. É bem legal, né? A gente vê que ele tem muitos meandros, né? Isso é sinal de que ele tá num relevo num curso mais baixo, assim. Ele tá mais próximo da foz dele. Quando o rio ele tá mais próximo das nascentes, a tendência é que ele seja mais reto, né? Que ele não seja tão aplainado, né? Quando ele começa a chegar em pontos mais baixos, ele começa a perder um pouco de velocidade, daí ele começa a ir fazendo curvas e fazendo meandros. E ó, dá para ver que aqui, ó, esses meandros, ó, a curva dele por fora, ele vai escavando esse leito. Ele vai abrindo cada vez mais. E dá para ver que aqui, ó, esse meandro aqui, essa curva, ela tá escavando tanto que já tá chegando nessa outra. Daqui a pouco eles vão formar um outro braço, ó. Os rios, eles também se mexem. E aqui vai formar meio que um lago, ó, se a gente parar para ver. Isso ao longo de alguns anos, né? Os rios, eles vão se movendo também. Eles vão erodindo de um lado, né? Erodindo no lado mais convexo e depositando no lado mais côncavo. Aqui, ó. Todo esse material que está sendo erodido está sendo depositado aqui. Ele vai se modelando ali, ele vai formando seu leito. E o outro rio, né, um dos outros rios mais importantes, o rio Nilo, né, que esse tem registro há muitos e muitos anos, né. Daí a gente vê que, olha só, ao longo dele tem grandes regiões, ó, tem uma grande mata ciliar, né. A gente consegue ver a diferença de vegetação, né. Tudo isso é a influência de um rio que está levando água, que está possibilitando a formação de vegetação ali nos dois locais, né, ao redor dele. Falando de questões climáticas, tá? A gente está indo um pouco mais rapidinho porque a gente já revisou, né, toda essa questão de relevo, então a gente não vai falar de novo sobre rochas e tectonismo, esse tipo de coisa a gente já viu lá quando a gente falou de América, né? Então vai acabar sendo um pouco mais rápido. A gente vai ter ali. Opa. A gente vai ter, então, alguns tipos de clima diferentes, tá? Como é um continente muito extenso, ele tá pegando lá desde o trópico de Câncer, ele tá pegando a linha do Equador, ele é o continente mais tropical que existe, tá? Ele tá pegando toda a faixa tropical, desde o hemisfério norte, lá o trópico de Câncer, até o hemisfério sul, o trópico de Capricórnio, e também a linha do Equador, ó. E a gente consegue observar aqui, ó, que aqui mais ou menos está passando a linha do Equador, né? Só lembrando, então, tá? As zonas mais aquecidas da Terra, o calor da Terra, ele vem a maior parte do Sol, tá? Então a gente vai ter a formação aqui, ó. Aqui nessa imagem dá para ver melhor. Uma zona tropical, né? Uma zona muito aquecida, ou uma zona intertropical. Ó, e a linha do Equador está passando aqui bem pelo centro da África, tá? Bem pelo centro do continente africano, que são essas regiões de muita evaporação, de muito calor,
certo? Que vai possibilitar a formação de muita vegetação, tá? Ele tá pegando aqui uma zona temperada também, tá? Que são aquelas que variam de temperatura ao longo do ano, tanto para norte quanto para sul, tá? Então, é um continente que está pegando, é o continente que mais está nessa faixa tropical aqui, ou intertropical. Associado a esse clima equatorial, né, que está pegando ali muito da linha do Equador, a gente tem essas florestas equatoriais, tá? E essa floresta muito famosa, que é a floresta que possui maior biodiversidade, segunda maior biodiversidade, né, do mundo, também atrás da Amazônia, né? É a floresta do Congo, tá, pessoal? Que são formações vegetais muito próximas ali, é muito parecida com o que é a Amazônia, tá? Em questão de vegetação, né? Das árvores muito altas, aquelas árvores latifoliadas, né? As folhas nunca caem, né? Então elas são tipos de vegetação muito próximas, né? É a mesma, basicamente a mesma floresta equatorial, tá? Com algumas diferenças, enfim. Mas a gente tem esse tipo de vegetação formada que é muito alta, tá? Então, muito calor, muita umidade, tá? Essa umidade possibilita a formação de vegetações com muita altura, muita altitude, tá? É o clima equatorial que a gente conhece. Então tá aqui, ó. Clima equatorial, tá? Possibilitando a formação dessa grande floresta, que é a floresta do Congo, certo? E aqui, nesse verde um pouquinho mais claro, a gente vai ter a ocorrência desse clima também um pouquinho mais tropical, tá? Ó, se a gente notar aqui, a linha do Equador tá passando bem aqui, ó. E aqui a gente vai ter a ocorrência desse clima tropical, tá? Certo? Desses climas tropicais. Em verde aqui também, em verde mais clarinho também, tá? Agora, se a gente for falar dessas outras áreas aqui, se afastando um pouco do Equador, onde a gente tem maior presença de umidade, e maior quantidade de vegetação mesmo, até pelaquela imagem de satélite a gente conseguiu ver, né? Que a gente tem a maior quantidade de vegetação nessa faixa aqui. Se afastando um pouco dessa faixa, onde tem muita vegetação, a gente tem aqui, ó, essas faixas tropicais, onde a gente encontra muito pouca vegetação, tá? Que é um clima desértico, um clima mais árido, ó, que tá nessa cor, um amarelo Professor, mais claro, um cinza. Oi, professor, pode falar. tinha faltado luz aqui em casa, que teve alguma coisa de importante que aconteceu e tu tinha falado nesses. Aham, aqui também faltou. Eu tive que sair. Ai, minha não, a do Faltou. João faltou também. Eu já dava. E aí faltou por uns 5, 10 minutos. A minha não faltou. A minha também não faltou, a minha não. Tomara que não. Mas teve alguma coisa de importante ou. Tudo é importante. Tudo é Então, importante por mesmo. isso que eu tô dizendo. Olha só. Não, tô brincando. A gente falou só sobre os Mesmo. tipos de vegetação, né? Aqui, né, a gente tem Então, próxima faixa equatorial, a gente tem ali a floresta do Congo, que são umas florestas que tem muita biodiversidade, que é muito próxima ali do que é a floresta amazônica, né, que também é uma floresta equatorial. Elas estão na mesma faixa, né, de latitude, então elas são muito ricas nessa questão de vegetação. Legal. Ela é a segunda floresta que tem mais biodiversidade do mundo, só atrás da floresta amazônica também, tá? Que ela tá nessa faixa aqui, ó, bem próxima da linha do Equador. Também, né? Muita umidade, muito calor, árvores muito altas, uma floresta muito densa, tá muito fechada, certo? Associado Certo. ali
aquele rio do Congo que a gente viu, que tem uma grande quantidade de água, né? Os rios de maior volume vão estar em áreas que têm maior aquecimento e maior umidade, né? Maior vegetação. Então ela é muito próxima da nossa floresta amazônica, tá? E todas essas partes ali mais próximas do Equador vão ter essas formações vegetais aqui próximas a isso. Uma formação vegetal aqui na borda também vai ter uma floresta tropical, que seria próximo ali da nossa Mata Atlântica, certo? A gente também tem a ocorrência aqui, ó, em Madagascar, também tem essa ocorrência dessa vegetação mais tropical, desse clima mais tropical, certo? E a gente, basicamente, a gente distingue Entendi. duas unidades, né, de relevo, de vegetação, de clima. Essa parte que é mais úmida, que tem a formação dessa grande floresta, né? Quanto mais a gente vai se afastando dessa região mais úmida, a gente vai indo para áreas um pouquinho mais secas, tá? Até essa área que é extremamente seca, que é um clima desértico, um clima árido, aqui no norte do continente, e a gente vai ter uma outra formação mais árida lá no sul do continente, tá? Certo? E para falar Entendi. dessas regiões mais áridas, a gente precisa falar de algumas questões que estão relacionadas com o clima, que eu acho que eu não falei com vocês. Sobre relacionado a um fator climático bem importante, que é a pressão, né? A pressão atmosférica. Não sei se vocês lembram disso. A pressão atmosférica, né? Se a gente for falar de atmosfera, ela é o quê? A atmosfera é uma grande mistura de gases, né? Certo? E daí tem lá oxigênio, neônio, argônio, vários gases ali na nossa atmosfera. E ela é basicamente isso. Ela é uma mistura de gases. E a medida da temperatura, o que é a temperatura? A temperatura não é nada mais, nada menos do que a medida da agitação dessas moléculas. Então, em temperaturas mais elevadas, as moléculas elas estão muito agitadas, elas estão muito soltas, certo? Esse ar ele está mais leve, tá bom? E como essas moléculas elas estão mais agitadas e mais espaçadas, forma-se essas regiões de baixa pressão, né? Como elas não têm, não estão formando um peso ali. Oi. Então é por isso que quando a gente tá fazendo muito exercício, correndo bastante, a gente fica geralmente com mais calor, tudo mais quando a gente fica parado, às vezes dá frio, dependendo da temperatura, né? Sim. Mas tipo, quando tá frio, e a gente fica correndo, já fica meio abafado, já dá um calorzinho. E quando tá frio e a gente fica parado, a gente fica com frio. Isso aqui deu pra entender. É um ótimo exemplo, né? Porque é justamente isso, é o grau de agitação dessas moléculas, é quanto essas moléculas elas estão agitadas. É isso que é a temperatura, né? Legal. Por isso quando tá frio e eu tô na rua, às vezes eu fico correndo que nem um louco pra esquentar. Pra esquentar. Tem vezes que de manhã tá morrendo de calor, eu vou de bermuda e manga curta, chega de tardezinha e tá um frio que dá dó. Correndo pra casa que nem um louco. É bem isso mesmo, né? Quando as temperaturas elas estão muito baixas, as moléculas elas estão mais agrupadas, né? Elas estão mais juntinhas, que é esse outro exemplo aqui, ó. Quando essas moléculas elas estão mais agrupadas, né? Quando a gente está com frio, a tendência é se encolher, né? Essas moléculas elas também se encolhem, elas estão juntas. Como essas moléculas elas estão muito juntas, elas fazem com que o ar fique mais denso. Esse ar mais denso ele é mais pesado, tá? Ele forma uma alta pressão. O que é a pressão? É a medida do peso dessas moléculas, né? Sobre os corpos, em cima da nossa cabeça, sobre qualquer corpo,
tá? Então, como elas estão mais densas, mais juntas, elas são mais pesadas, elas estão exercendo mais pressão em cima daquele corpo, tá? Diferente de moléculas que estão mais agitadas e mais soltas. Elas estão exercendo menos pressão. Certo? Eu tô falando isso porque pra gente chegar no vento. O que que é o vento? Ele é simplesmente o deslocamento, né, desse ar, né, dessas camadas de maior pressão para camadas de menor pressão, tá? Esse é o movimento do ar. O vento é isso, ele é simplesmente o movimento do ar que está saindo de um lugar onde ele tem muita pressão para um lugar onde ele tem menos pressão. Que nem um refrigerante, quando tu pega um refri, deixa cair no chão, por exemplo. Daí tu vai abrir e solta tudo, né? Ele vai Sim, sair ou com quando muita pressão. tu mexe refrigerante pra trollar o amiguinho e fica. É, exatamente. Essa é um montão. Uhum. Entendi, legal. O que tava ali na garrafa, ele tá com muita pressão e ele quer sair para onde tem menos pressão, tá? Com ar acontece a mesma coisa. Vai ter pontos na atmosfera onde ele vai ter mais pressão e pontos onde ele vai ter menos pressão. E ele tá sempre tentando ir da alta pressão para baixa pressão, tá? Para se equilibrar. Legal. Então, em superfície, né, a gente consegue observar áreas de alta pressão, onde a gente tem um ar mais frio, um ar mais denso, formando vento e indo para áreas de baixa pressão, tá? Tá bom. Só que qual é a tendência desse ar mais quente, de baixa pressão, mais leve? A tendência é que ele suba. Esse ar subindo, o que vai acontecer com ele? Ah, sim, só que aí quando a gente tá com. Tipo, vai fazer arroz e coloca aí a panela com um pouquinho de água, arroz lá tempera e coloca no fogo lá. Aí, Uhum, aí coloca uma tampa de. Eu coloco tampa de vidro. Aí fica subindo o uhum. calor, subindo o vapor. Porque tá muito quente, É, aí o ar quente tende a ir pra sim. cima. Uhum. Entendi, entendi, legal. É exatamente isso, né? Só que esse calor da panela ele tá levando a umidade também, né? Isso. Uhum. Nossa, sempre tive dúvida porque acontecia, agora eu sei. Só que se a gente parar para notar, o ar ele também é um fluido, né? A gente faz Não assim, ó, consegue para tocar vocês nele. verem. A gente consegue perceber que tem um fluido aqui. Só que a gente considera fluido mais líquidos, né? Mas aqui também tem várias moléculas aqui no ar que elas estão, né, que eu estou respirando elas, que elas estão ao nosso redor, né? Existem Sim. várias moléculas aqui. Você falando em molécula, sabia que eu fiz uma pesquisa um dia e eu vi que sabia que quando a gente toca dois dedos, eles não estão se tocando realmente. Porque se eles realmente se tocassem 100%, explodiria. Sim. Eu vi lá numa coisa lá de coisa atômica lá. Tipo, Uhum. se qualquer coisa que a gente tocasse na parede realmente tocasse mesmo, iria explodir. Que Sim, louco. porque seria uma fusão, né? Isso. Porque os átomos não Uau! podem se encostar. Agora eu quero explodir as coisas. É muito. Essa Vou virar questão é um muito Bakugou da louca. vida. Doidara. Isso aí vocês vão estudar mais em química, né? É. Bom, não, é física? Não, não, pera. É É os química dois, né, mesmo. cara? É química? Mas, É os dois? mas física não seria tipo cálculo. Mais Ah, se ou eu jogo menos, uma porque bola em a 5 química tu quilômetros e tem um utiliza carro. física. É que física também, isso é mecânica, né? Isso é física mecânica. Física também mexe muito com as forças, com a força gravitacional, Ah, E a legal. com química a também força mexe com eletromagnética. a física, né? Uhum. Mas isso aí dos átomos, das moléculas, se estuda bastante em química, só que daí eles também têm forças, né? Entre o átomo, o núcleo, os elétrons, também tem forças, então é meio que as duas coisas. Eu tinha tanta curiosidade em química que agora eu não quero nem mais saber dela. É bem complicado, teoricamente é bem complicadinho. Ah, Então, não, nem quero. Então, galera, essas moléculas mais leves, elas estão subindo. E quando elas sobem, a tendência é que elas se esfriem, né? Elas esfriando,
elas vão ficar pesadas de novo. E quando elas ficam pesadas de novo, elas descem. Elas descem. Isso. Entendi. Quando elas Aí descem, daí elas que vem... Não, descem sim, de eu já novo. tinha aprendido isso. Aí que vem a Uhum. chuva, né? Aí formam as nuvens, tipo, lá o vapor quente vai se formando, formam as nuvens, e as nuvens vão... Uhum. Como é que é? Vão se... Ah, perdi a palavra. Ela fugiu, mas deixa quieto, aí vai chovendo. É. Ele vai. Tinha uma palavra certinha pra isso, mas eu me esqueci. Eu esqueci também. Mas tá bom, deu pra entender. Isso. Mas a gente tá falando de moléculas também de oxigênio, de H2O, né? Que é a água. Enfim, em estado gasoso, né? Aqui. Então, que nem o Miguel falou, né? Esse movimento ascendente do ar, ele possibilita a formação de nuvens, tá? E as nuvens é que levam a chuva para os lugares, tá? Só que, se a gente observar, isso é um ciclo, tá? Isso está acontecendo em vários pontos do planeta, em vários locais e em diferentes escalas, tá? Tanto em escalas continentais, quanto em escala de uma cidade mesmo, dentro de uma cidade. Enfim, aqui as moléculas estão subindo, aqui elas estão descendo, ó. Tem um movimento descendente aqui nessas altas pressões. E o que eu quero que vocês lembrem, tá? A parte importante disso são essas alta pressões, tá? Esses movimentos, essas massas de alta pressão, que também são conhecidos como anticiclone, tá? São movimentos de ar descendentes, tá? E o que acontece quando o ar está descendo? Ele não forma nuvem, ele forma nuvem em baixa pressão, que são os ciclones que a gente chama, sistemas de baixa pressão. Quando o ar está subindo, ele leva as moléculas lá, precipita tudo aquilo, forma lá as nuvens, mas, como a gente está falando de um sistema de baixa pressão, ele não forma nuvens, certo? Então o ar está descendo, tá? E por que isso é importante? Porque eu estou falando aqui de faixas climáticas, tá? Deixa eu pegar até um outro exemplo aqui, uma outra escala. Eu estou falando de pontos aqui do planeta onde o ar ele não está subindo. Se a gente parasse para pensar em um ponto onde forma uma grande região de alta pressão, uma grande zona de alta pressão, ela seria formada em pontos mais quentes, né? Uma grande zona de baixa pressão. Ó, vou mostrar aqui para vocês agora. Tá indo, Professor, ainda, carregando. Pode falar. lá no deserto, onde tem alta pressão, né, porque é muito quente, dizem que, tipo, não tem tanta chuva, mas quando tem tempestade é geralmente de noite. Mas por que que não tem tanta de dia, sendo que lá é o lugar mais quente do mundo? Porque, né, alta pressão, literalmente, uma alta pressão mesmo, Uhum. e claro, né, pelo menos lá nos programas que eu vejo, lá, às vezes, dizem que quase não chove lá. Quando chove é de noite, e é bem difícil de chover. Aí é É bem tempestade. difícil de precipitar. Por, É. por dois motivos, assim, né? Por essa questão que a gente está falando, né? Que ele tá formando, ele tá numa zona de alta pressão, tá? E também pelas Sim. correntes marítimas frias que estão passando por ali pela volta. Também Ah, o ar frio ele tem menor capacidade de evaporar, né? Então ele não forma nuvens. Ele não tem muita formação de nuvens ali. Por isso que é bem difícil de evaporar. Tem uma grande variação de temperatura, né? Mas por conta da continentalidade, né? Que é uma grande porção de terra. Ele aquece muito rápido, mas também esfria muito rápido. sim, sim. Daí vai ter uma grande amplitude térmica, uma É, grande é variação de sempre temperatura. extremo, né? É, Ou é muito calor, ou é muito frio. uhum.
Por isso que é bom morar em lugares assim como Brasil e tudo mais, que não é sempre extremos. Aqui é um Tem pouco, né? primavera, outono, não é só verão e inverno pegado. Sim. Mais na região sul, né? Que tem É primavera, isso, outono. isso. Isso que eu Mas quis se tu for dizer. pro Nordeste, pro Norte, é tudo verão, quase sempre verão. Vai variar se chove ou não, né? Uma estação É, seca ou uma estação mais chuvosa. é Então, isso. ó, galera, a gente tem aqui o Sol, né? Que é a nossa maior fonte de calor. E ele tá pegando bem aqui na parte próxima à linha do Equador, ó. Então ali vai formar uma grande zona de baixa pressão, tá? Porque tá muito quente, as moléculas estão muito dispersas, certo? Vai fazer com que esse ar quente ele suba em superfície, tá? Em altitude. Ele subindo, ele vai descer em mais ou menos ali próximo aos 30 graus e vai formar duas zonas de alta pressão, tá? Tanto 30 graus norte quanto 30 graus sul, tá? Enfim, esses movimentos eles vão acontecendo, tá? Essa é uma forma da Terra equilibrar sua temperatura, né? Que é nada mais nada menos que isso, né? A Terra mandar um pouco do calor do Equador para o polo e um pouco do frio do polo para o Equador, né? Ela está equilibrando sua temperatura, tá? Ela é um sistema que ela faz isso. Até Ah, que chegar a maneiro. um sistema bem complexo de circulação atmosférica, que é mais ou menos desse jeito aí, tá? Com grandes zonas de baixa pressão e grandes zonas de alta pressão ali, como a gente pode ver, tá? É um pouquinho complexo, mas não é o nosso foco agora muito ver isso, tá? Por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente tá falando do deserto, tá? E o deserto do Saara, que é o que a gente tá falando, ele tá aqui, ó. Todos os desertos do mundo, galera, nessa imagem. Todas as áreas desérticas. Olha onde eles estão. Ó, Nossa, eles estão distribuídos, bem distribuídos. eles estão bem distribuídos, né? Nas faixas de 30 graus, que são grandes zonas de circulação atmosférica de alta pressão, tá? Os ventos estão descendentes, não forma chuva, certo? Não tem precipitação. Certo. Além de, claro, uma outra questão, ó, de correntes marítimas. Então, ó, olha a Austrália aqui, ó. Deserto, Kalahari, deserto, Patagônia, deserto, tá? A ocorrência de desertos, eles estão associados também a essas latitudes médias, tá? Essas grandes zonas de alta pressão que são formadas, né, pela circulação atmosférica. Além de, claro, cadê agora? Ih, perdi. Além de, claro, essa questão de correntes marítimas frias, né? Que nem tem aqui a corrente de Benguela, no sul da África, tem uma corrente ali na América do Sul, tem uma corrente ali na América do Norte, tem uma corrente ali no norte da África. Então essas correntes frias, elas impedem a formação de chuva também, a umidade, né? Que apesar do sol estar agindo ali, ele vai demorar muito para esquentar, né? Então vai ter a ocorrência desses grandes desertos nessas faixas climáticas. E a gente está falando do deserto do Saara, né? E do deserto do Kalahari, que estão associados a esse clima, certo? E daí, como o Miguel falou, né? São grandes faixas de terra, são grandes faixas de areia, e elas sofrem um efeito muito engraçado que é o da continentalidade, né? Então, tipo, se a gente sair agora meio-dia, né? Mas enfim, qualquer superfície mais sólida, galera, que pega sol, ela vai esquentar muito rápido. Se você sair na rua agora, ou se você tivesse saído às 10 da manhã, botasse o pezinho ali no asfalto, ia estar muito quente. Porque é isso. Uma superfície sólida, ela esquenta muito rápido. Mas quando o sol vai embora, ela também perde o calor muito rápido. O calor vai para a atmosfera, o calor volta para o espaço. Tá? Sim, nessa, porque aí, tipo, quando não tem, quando é meio nublado e tudo mais, aí o sol não atinge diretamente
o chão, ele primeiro passa pelas nuvens, primeiro tem todo um obstáculo para ele chegar aqui. Aí não fica centrado em um lugar só. Isso. Aí tem alguma camada ali para atrapalhar. É isso? Exatamente. Então tá bom. Tu entende. Existem diferentes formas de transferência de calor, né? Mas o que a gente está falando é mais esse aí mesmo. Numa superfície sólida, então a tendência é que tenha maior amplitude térmica, maior variação de temperatura entre o dia e a noite, né? De noite vai ser muito, muito, muito frio e de dia vai ser muito, muito, muito quente, né? Então a gente tem essa variação, certo? Certo. Diferente de um corpo da água, né? Se tu botar, por exemplo, uma água, desde um rio, mar, sei lá, um grande corpo d'água, ou uma poça, ele vai demorar muito para esquentar. Ele vai ficar pegando o sol o dia inteiro. E só lá no final do dia que ele vai começar a estar mais quente. Então ele vai demorar muito para esquentar, mas ele também demora muito para perder o calor. Certo? Então, por isso que dizem que se tu entrar no mar de noite, ele vai estar quente. Porque a água ela vai conservar mais a temperatura. Vai demorar mais para perder esse calor. Vou falar pra ti, senhor. Nunca tive coragem de ir pro mar de noite. Ah, é? Sério mesmo? Não é muito bom. No ano novo já falaram, vamos pro mar de noite. Eu nem a pau. Mas eu tropeço, já vou levando, filho. Eu quase morri 3 vezes no mar, porque eu quase pisei naquelas raias, sabe? Eu perdi meu óculos no mar. Enfim, então eu tenho muito medo de mar, mas eu prefiro entrar de noite do que de dia, porque eu não consigo ver os bichos, então se eu morrer, não vou nem ver. Eu não grito antes de morrer, entendeu? Mas prefiro entrar de noite. Eu não gosto de essa, porque o meu óculos favorito eu perdi no mar. Eu não sei o que eu tinha na minha cabeça. Eu tenho trauma de mar até hoje. Ao contrário dali, eu prefiro ir de dia, porque aí eu prefiro ver o que tem ali pra mim não morrer, em vez de morrer sem olhar o que é. Eu tenho nojo de entrar no mar de noite. Mas eu vejo algum bicho e começo a imaginar por todos os lugares. Tipo assim, uma vez uma mãe d'água me pegou. Aí eu fui me sentar, coloquei vinagre e voltei. E aí, qualquer lugar que eu olhava tinha uma, mas não tinha uma, era coisa na minha cabeça, não tinha nenhum bicho ali. E eu ficava tudo com medo. E aí eu não vou nem falar. Eu não vou nem falar uma vez que fui pra praia. Ó, a água me picou. Fui lá, passei vinagre. 15 minutos depois, voltei pro mar. Outra me picou. Fui lá, passei vinagre. Depois voltei de novo. Nossa, não. Elas estavam me caçando. Tu tem que ir pra onde? Tem que ir pro deserto. Eu não gosto de mar, porque o óculos favorito eu perdi lá. Eu não sei o que eu dei. Eu fui até o mar. Eu vou de mar pro óculos. Tá, ok, fui no mar de óculos. Abaixei a cara, o óculos não me voou da minha cara só. Eu já mandei na piscina, ela vai sem óculos só. E pra até hoje. Eu também vou sem óculos. Sim, acho que sim, né? E tu sabia só que eu ajudei uma de salva-vidas já? Já salvei o meu primo. Ah, é? O repúdio tava levando ele. Afogando o menino. Não, tipo, eu já tem lá no fundão. Olha. Eu já salvei a Gabi na piscina, sabia? Meu Deus, cara. Quando tava indo lá pro fundão, e tipo, era mais fundo pra mim também. Aí eu fui lá e fui te puxando, tipo, quase afogando. Ficou as duas quase se afogando na piscina. Na época, a Sofia era mais alta que eu, Stor. A Sofia era mais alta que eu. Aí eu fui, eu vou lá. Aí eu fui. E eu não tava conseguindo voltar. Aí eu teve que me puxar. Nossa. Agora a Sofia tem 45, né? Meu Deus, liguei pra que ofender. Agora eu tô mais alta que 58. Sofia? Eu tô com 65, tô me sentindo mais gigante. Gente, deixa só acabar então aqui. Certo. Só o que eu tava falando então é basicamente isso, né? Que a gente tem um grande deserto aqui, que é o deserto do Saara, tá? Que tá nessa faixa de mais ou menos 30 graus de latitude, onde tem ventos descendentes, tá? E também influência de correntes frias. E aqui também o deserto do Kalahari, né? Então a gente tem essa grande área mais úmida e essas grandes áreas mais desérticas, né? Porque a África está no meio dos dois trópicos, né? Então ela tem essa influência dos dois. Daí acredita-se, né, que isso também devido à pecuária que foi formando, que eram regiões de
o deserto não era tão grande assim, mas ao longo de milhares e milhares de anos, com a criação de animais, de cabras, e o pisoteio também, né, com essas técnicas, esse ambiente ele foi aumentando, né, esse deserto foi se ampliando. E é um processo que realmente ocorre, né, de arenização por causa de atividade pecuária, né, enfim, de criação de animais. E daí, mas é bem simples, tá? Ambientes mais áridos que a gente tem aqui, no norte e no sul, um ambiente mais úmido que a gente tem aqui no centro, e áreas de transição, né? Uma transição entre o seco e o úmido, que é um clima tropical, savana, tá? Que é muito famosa, que é o equivalente ao cerrado, né? Que a gente tem aqui. Como a gente já falou um pouco sobre cerrado, né? Que são árvores adaptadas a uma estação seca, uma estação chuvosa, galhos mais profundos, troncos mais grossos, mais retorcidos e tal. Elas têm que se adaptar a uma estação mais seca, né? Então acho que não precisa falar muito, né? Sobre savana. Certo? Então são basicamente essas formações vegetais que a gente tem, né? E também alguns relevos de altitude, mas enfim, de climas mais frios, né? Daí é uma questão interessante, né? A gente tem neve no deserto. Dizem que já nevou no deserto, né? E é fato, né? Nossa, já nevou aqui no Rio Grande do Sul, porque eu não nevaria no deserto. Ué. Tô brincando. Mas aqui, ó, lá na cadeia do Atlas, né? Em áreas de muita altitude também tem a ocorrência de neve, apesar de ser num deserto, né? Então, isso é uma coisa bem curiosa. Tá, era só isso. Entendi. Vamos encerrar então a gravação.